Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem, professora Olá, Glácia? tudo sim. Me ouvem bem? É um pouquinho tudo baixo certo. ainda. Para mim, pelo menos. Eu acho que é o meu volume. Eu vou aumentar. Eu acho que não é com... Pode ir. Acho que agora melhorou. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Bom André? dia. Estão me escutando, né? Olá, André. Te ouço bem. Vocês me ouvem bem? Te ouvindo Sim, sim. bem. Ah, pronto. É um prazer conhecê-los. Estamos aqui com o Luiz Antônio, a André, a Rafaela. Ótimo. Mais uma jornada no SEMEAD, né? Sim, isso mesmo. O Luiz Antônio é autor de trabalho, não é isso? Sou. Sou autor e aqui no SEMEAD eu fui avaliador, moderador e autor. É isso aí, é isso mesmo. Posições aí. É bom, sinal que o evento está sendo proveitoso. Está Sim. participando de forma virtual, apenas esse ano, Isso. não é isso? Virtual. Pronto, Você está esse ano onde? também. Eu estou em Sergipe. Sergipe? Isso, Aracaju, Sergipe. Sergipe é terra do meu avô. Ah, que legal. Maruim.
Maruim. Maruim é o interior daqui. Isso, pertinho, né? 40, 50 quilômetros, 100 quilômetros mais ou menos, né? De Aracaju. Olha, eu menos, confesso né? que eu não sei, mas tudo aqui é muito perto. Então, É. por exemplo, para quem vem do sudeste e vem para cá, acha tudo ali. Então, em meia hora chega em outra cidade. Eu Então, estive em 2000 antes da pandemia, eu estive em Aracaju com a minha filha. E nós fomos até Maruim, né, para conhecer a cidade do meu avô, que eu não conhecia. Eu não conhecia Sergipe. Sergipe é um estado muito bonito, né? Muito bem cuidado, muito gostoso. é uma capital que acaba sendo privilegiada por isso, é bem organizada, tudo próximo. Muito legal. Você está em São Paulo, não é isso? Estamos aqui nessa cidade louca. Acho que 12 o milhões de André também, habitantes. né? Oi? Acho que o André também está em São Paulo. Pois é, eu estou provisoriamente aqui, né, nos próximos 2 anos. O André é doutorando na FEA, não é isso, André? Isso, comecei em 2021, né, ano passado, e até os próximos 2 anos a gente ainda vai ficar por São Paulo. Eu estou provisório, né? Eu só vim fazer o doutorado, depois eu volto, eu venho lá do Mato Grosso. Ah, do Mato Grosso, mas não é natural de É. São Paulo. Ah, legal. Então, natural mesmo, eu sou paranaense, né? Então, e aí a gente vai por essas idas e vindas. Eu trabalho na Embrapa, lá em Sinop, no Mato Grosso, né? E aí eu estou agora em licença aí para o doutorado. Ah, legal, muito bom. Uma coisa muito legal da academia é que a gente acaba encontrando, enfim, muita gente de locais diferentes, mantendo essas relações, é bem legal. E espero que esteja sendo muito proveitoso, André, seu período de doutoramento. É um período meio árduo, mas é muito bom, a gente conhece tanta gente, aprende tanta coisa. É da Ah, saudade, né? é muito bom, tá? A gente está aqui, eu e a minha esposa. Minha esposa também está fazendo doutorado, né? Eu estou fazendo na FEA, ela faz na ESPM. Então, Ah, aí... muito bom. É muito bom que vocês tenham como ficar trocando figurinha. Não, a gente fica lá o dia inteiro falando. Tenho meus 2 filhos em casa, minha filha está no ensino médio, né? Aí ela começou agora também a fazer iniciação científica, a gente só fica falando disso em casa, né? Você está vendo aí uma família de Família acadêmica. pesquisadores. É a família acadêmica. Inclusive, sua esposa acho que apresentou algum trabalho, né? Eu vi o nome dela, eu achei que ela falei, acho que é a esposa dele, que é o sobrenome é Rossoni, né? Ela Ela apresentou, mediou. ela teve uma apresentação no Max QDA, e ela tinha um artigo também de caso de ensino, né? Foi concorrer ao melhor artigo do SEMEAD, né, na modalidade. Foi? Ontem eu estava assistindo a Ah, que premiação. bacana. O ano passado ela teve um fast track de caso de ensino também. Eu não sei, eu não vi os resultados do Fast Track aí, eu preciso ver. Nós concorremos ao Fast Track. Eles só passaram o do De alguma vez. SR1, né? Só nível 1, né? E aí os outros eu não vi, não sei se vai ter, né? Dos demais, né? Os outros. Sim, acredito que sim. A gente concorreu no 1, então se no nem a revista que eu concorri, eles não divulgaram lá. Ah, não, é. Pois é, eu até vi as revistas lá que estava passando, eu não tinha nenhum artigo no SEMEAD, né? Sim. Mas eu mandei artigo no ENAMPAD esse ano. Aí eu apresentei lá o trabalho. Era um trabalho da disciplina, professor Eduardo, inclusive, viu, Luiz? Ah, legal. Ah, legal. Temos a Rafaela aqui conosco também. Tudo bom, Rafaela? Tudo bem, tudo certo. Estava escutando a conversa de vocês sobre os resultados do Fast Track que não são dos A1. Eles vão passar hoje a lista. Tem no YouTube, tem as gravações, então, assim, durante as pausas das apresentações online, eles estão divulgando lá no YouTube. Mas não saiu a lista completa ainda. Provavelmente saia hoje. Também estou no Que aguardo. bacana. Onde será que Legal, vai bom sair? Você saber. sabe? O horário não me foi informado, mas que a informação pelo WhatsApp do SEMEAD é que vai sair hoje a lista. Estou ansiosa. Vamos A Rafaela está bem antenada. Rafaela, torcer. você é do Rio Grande do Sul? Isso, sou da URGS, do Rio Grande do Sul, estou em Porto Alegre. Ah, bacana. Você está em que... você é aluna do mestrado, Eu sou doutorado? mestranda. Mestranda? Do mestrado, isso. Ah, que bacana.
Você é orientanda do Zabislac? Exato, sou orientando do Paulo Zabislac. Ah, que bacana, que bacana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, temos, então, 2 autores de artigos. Temos aqui a Rafaela, com o artigo A Década de Fundação, Influencia o Desempenho Inovador das Empresas, e o Luiz Antônio. Falta, então, os autores de Inovação em Serviço Centrado no Usuário e Detectando as Raízes Históricas. Não é isso, André? Isso, professora, a gente está... inclusive, a gente está sem o vídeo desse trabalho, desse último trabalho, né? Eu ainda estava aguardando que os autores chegassem, né? Se eles iriam apresentar ou se eles têm o vídeo em algum link, mas eles não chegaram ainda, né? Então... Do Inovação em Serviços? Inovação em Serviços, eu tenho o vídeo, aí a gente passa o vídeo da apresentação, mas aí o debate fica prejudicado, né? Pelos autores não estarem em sala. Sim, mas a gente falta pode... do Detectando, não é isso? As Raízes Históricas? As raízes históricas é o que a gente está sem o link. Aí, como não tem, né? Aí a gente não tem... O autor é o Paulo, né? Sim. Vamos ver. A professora vai querer que passe vídeos e debata após cada vídeo? Como é que a professora vai querer conduzir? Isso, acho que a gente pode fazer um debate inicial, né, após, enfim, uns apontamentos iniciais após cada vídeo, e aí, ao final daquela discussão, a gente faz, enfim, um debate um pouco mais profundo das temáticas, e até para dar um tempinho para os demais autores chegarem, né? Sim. Pronto, pessoal, são 8h30. Acho que podemos começar, então. Deixa eu só colocar aqui também no chat para vocês. Pronto, coloquei um link para vocês acessarem. Então, iniciando formalmente a nossa sessão. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Enfim, como moderadora. Esse ano eu estou como moderadora, também estou como avaliadora, apresentadora de trabalho, enfim, a gente vai se dividindo aí. É muito bom, porque o SEMEAD é um evento muito, muito gostoso. Eu considero um evento de troca muito, muito interessante. Estou me apresentando também formalmente, eu sou a professora Glécia, sou professora no PPGA, da Universidade Federal de Sergipe. Então, acho que aqui nós estamos, enfim, com pessoas locais diferentes, o que é muito bom também, porque podemos lançar um olhar diferente em relação às temáticas. Então, estamos com a nossa seção Organização, Processos e Projetos de Inovação. Temos o André Luiz Rossoni como nosso debatedor, que vai, enfim, aqui instigar o nosso debate. Tem o André e o Alisson, que entraram agora também. Sejam muito bem-vindos, André e Alisson. Acho que o Alisson é o nosso debatedor suplente, não é isso? O Alisson Jonatas Marques da Silva, da Uninove. Seja muito bem-vindo, Alisson. Obrigado. Alisson. Pronto, então estamos com a mesa completa. E temos também, acho que o André Gustavo é autor de trabalho, André? Não, eu vim aqui só para aprender. Pronto. Então, vamos fazer uma troca bem bacana daqui a pouquinho. Então, dando início, nós temos 4 trabalhos nessa sessão. O primeiro trabalho, eu vou seguir a ordem que estava lá na programação, tem diferentes ordens a depender do acesso, mas temos o trabalho Detectando as Raízes Históricas da Ambidestria Organizacional por meio da análise espectroscópica, dos autores Paulo Barbosa de Castro e Denis Eduardo Rosseto, ambos da School of Technology, Economy and Management, a Esquema. Temos também o artigo A Década de Fundação influencia o desempenho inovador das empresas, o papel da dependência da trajetória e das capacidades de inovação, dos autores Rafaela Cabral Almeida Trisotto, Leandro da Silva Nascimento, Natália Cufal, Denise Barbiex e Paulo Antônio Zabislac, todos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos também o artigo Inovação em Serviços centrada no usuário, a perspectiva do cidadão usuário de unidades básicas de saúde, dos autores Bruno Marcos Marinho da Silva,
Milene Félix de Almeida, ambos da Universidade Federal da Paraíba. Acho que os dois autores ainda não se encontram aqui na sala. O Denis acabou de entrar, seja muito bem-vindo. E temos o artigo Understanding Innovation Adoption Differences Between the US and Brazil, a Comparative Study on Original Equipment Manufacturers, de Luiz Antônio Bloem da Silveira Júnior, Luiz Guedes e Antônio Pinheiro Gondim de Vasconcelos, os três da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da FEA. Então, sejam muito bem-vindos. Acho que podemos iniciar, então, levando em consideração, não sei, tem a Rafaela primeiro, acho que o artigo é década de fundação, acho que o Denis entrou agora, acho que podemos, então, seguir a ordem da programação. Isso, professora, eu ia sugerir, primeiro, bom dia a todos, né? Eu gostaria de verificar com o Denis se o Denis tem um vídeo da apresentação, porque a gente está sem o link do vídeo. Se o Denis puder colocar o link aqui para a gente, só para a gente poder compartilhar, pode ser no chat? Claro, eu tenho o vídeo, mas ele não foi, na verdade, deu falha no momento de subir para o YouTube, por isso nós não conseguimos introduzir no sistema. Mas ele está aqui. Entendi. Mas eu posso tentar, nesse meio tempo, enquanto eles vão fazendo as apresentações, eu posso tentar subir no YouTube agora e tentar pegar o link para mandar para vocês. Mas se você quiser compartilhar o vídeo a partir da sua máquina, também pode ser, tá, Denis? Pode ser. Pode ser. E aí fica mais rápido, né, para a gente já fazer o debate na ordem que a professora colocou aqui para a gente. Claro, estou enviando, então, no chat. E, gente, aproveito para dar bom dia a todos. Desculpa, entrei em cima da hora, meu Zoom não estava abrindo. Agora deu tudo certo. Obrigado a todos, sejam todos bem-vindos também. Obrigado pela oportunidade. Bem-vindo. Mandei. Está indo. 350 megas. Não. Você não quer compartilhar aqui a tela mesmo? Abrir o vídeo aí no seu computador? Isso, a partir da sua tela. Sim, não posso. Eu vou começar apresentando, então? Isso. Então ótimo. Então, peraí. Então tá bom, desculpa, eu não tinha entendido que era eu que ia começar. Então, peraí. Bom, Denis, fica à vontade, aí logo após teremos 8 minutos. Após a apresentação dos vídeos, são 8 minutos para cada um, tá bom? Tranquilo. Então tá joia. Vocês conseguem visualizar? Tá tudo certo? Conseguimos sim. Sim. Então tá joia. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo de Castro. Eu sou professor da Esquemar Business School e também faço a coordenação do Departamento de Idiomas da nossa instituição. Eu sou mestrando do Programa de Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Minas Gerais e estou aqui hoje com o meu coautor, professor Denis, para apresentarmos um artigo feito para uma das disciplinas do meu programa de mestrado. E, antes de tudo, agradeço a todos. Eu sou o professor Denis, eu sou professor associado de Inovação Global e Empreendedorismo da Esquemar Business School. Estamos aqui, né, para apresentar esse trabalho. Espero que vocês possam apreciá-lo e que vocês possam também contribuir, dando dicas, sugestões, todas as sugestões são bem-vindas. Né? É um trabalho ainda em construção, nós estamos aperfeiçoando ele para publicação futura. Então, agradeço a oportunidade. O título do nosso artigo é Detectando as raízes históricas da ambidestria organizacional por meio da análise espectroscópica. É uma análise de revisão de literatura e que agora eu gostaria de apresentar a vocês. Quero começar com a definição. Né? Uma das definições mais importantes escolhidas, né, na nossa pesquisa é a definição oferecida por Marty, em 1991, em que ele define exploitation e exploration, justamente essas duas ideias que constituem aqui o que vai ser chamado de ambidestria organizacional, ou seja, a capacidade de uma organização explorar seus ativos e recursos existentes, hoje já presentes aqui, e fazer isso de forma rentável, ao mesmo tempo. E é importante essa simultaneidade em que essa mesma organização aprende e desenvolve recursos e conhecimento para enfrentar os desafios que vão ser ainda apresentados a essa instituição no futuro.
O objetivo do nosso trabalho, dessa pesquisa, é mapear, dentro da pesquisa acadêmica, dentro das bases intelectuais mais importantes e relevantes, os artigos responsáveis pelos principais pontos de virada, os artigos que foram mais impactantes, né, e que influenciaram outros pesquisadores a desenvolver e ampliar a pesquisa ao longo da sua história. Do ponto de vista das contribuições teóricas, uma oportunidade que a metodologia, que o método que nós usamos nos permitiu é ampliar, fazer uma pesquisa bastante abrangente numa base de dados, fazendo com que assim nós consigamos cobrir de fato os artigos mais importantes e mais impactantes dentro das contribuições da pesquisa acadêmica feita até o momento. Então, essa ampla abrangência só foi possível dada a aplicação da análise espectroscópica. Outra contribuição que nós julgamos interessante e importante como contribuição teórica é o mapeamento, né? A possibilidade de mapear todo o caminho, o desenvolvimento da pesquisa, apresentando de uma forma concisa e objetiva o resultado a outros pesquisadores. Então, hoje, para novos pesquisadores buscando conhecimento, buscando entender, buscando tomar ou assumir pesquisa em cima da ambidestria organizacional, pode, a partir deste artigo, entender rapidamente os pontos principais, os pontos impactantes, aqueles que vão realmente produzir influência sobre a pesquisa, apontando os caminhos diversos de aplicações e de utilizações do conhecimento gerado pela ambidestria organizacional. E, da mesma maneira, ao mesmo tempo, observar a partir daí lacunas e espaços para estudos futuros. Do ponto de vista das contribuições gerenciais, também é algo que nos deixa bastante motivados e esperançosos, porque observa-se no Brasil uma certa distância, né, um distanciamento entre a pesquisa acadêmica e a aplicação prática no mercado, né, que, de fato, as instituições privadas se valham e façam valer aquilo que é produzido dentro da pesquisa acadêmica. Então, esse estudo permite, com muita objetividade, que instituições possam, através da sua alta gerência, identificar como fazer o gerenciamento de risco estratégico, ajudando-as a alocar e empreender esforços, né, diversos entre manter suas operações, utilizar o recurso, utilizar seu conhecimento para a sua operação atual, ao mesmo tempo que se ocupa de desenvolver e aprender mais para enfrentar os desafios futuros. Além disso, nosso trabalho fortalece a resiliência das organizações, ajudando a compreensão desse tema que é essencial para sustentar os processos inovativos organizacionais ao longo do tempo. Ou seja, não só produzir inovação, mas produzir inovação de uma maneira consistente e prolongada. Do ponto de vista de métodos, eu gostaria de convidar o nosso professor Denis, nosso coautor, né, nesse trabalho, para falar um pouco sobre a parte metodológica. Então, gente, esse trabalho ele foi desenvolvido através de uma análise espectroscópica, né? Então, é um método, dentre muitos outros, de análise bibliométrica e cientométrica, onde é possível, através deste método, você identificar, você detectar os pontos de virada na história, né, de um determinado campo científico, de uma determinada área de publicação. É importante que você consiga identificar esses pontos de virada, né? Quais foram os artigos seminais, os artigos que construíram o conhecimento na área de ambidestria. Então, para isso, nós utilizamos esse método que nos permite avaliar a evolução do conhecimento ao longo do tempo, ao mesmo tempo que nós também conseguimos mapear os principais conceitos e as principais descobertas, né, dos temas. Ou seja, o que aconteceu na história e em termos de publicações científicas, de contribuições científicas que foram de fato substanciais e transformaram, né, a história do conhecimento. E, através desses marcos históricos e dos pontos de inflexões que são os mais relevantes, a gente consegue identificar isso, né? Então, nós conseguimos determinar as raízes históricas, né, desse campo de pesquisa e a gente consegue quantificar também a influência na pesquisa atual.
Então, só para dar um embasamento, né, essa análise espectroscópica, né, é um método proposto, né, trazido por Marx, né, lembrando que não é o Cole, é o Marx de 2014, onde ele trouxe, inclusive, um trabalho muito interessante, onde ele apresenta esse método. Né? E o método, o nome original é análise espectroscópica, né, baseadas por anos, né? Então seria esse Reference Publication Year Spectroscopy. E esse método ele ajuda a identificar, né, esses pontos de virada. Uma das coisas mais interessantes, né, como já resultado da pesquisa, é esse gráfico onde ele mostra, né, o resultado dessa análise de referência espectroscópica, onde ele utiliza duas linhas, né, uma linha que é azul baseada nas citações e a amarela que é o desvio padrão. O desvio padrão ele acaba sendo importante para poder identificar, indicar quais foram os pontos mais relevantes, né, na história, né, na curva histórica de citações na área de ambidestria. Então, né, só explicando rapidamente, para realizar esse estudo, foram utilizados dados, né, da Web of Science, onde nós coletamos todas as publicações, né, disponíveis, onde apresentavam o tema, né, ambidestria e organizacional, nos títulos, nos abstracts, nas palavras-chave ou palavras-chave adicionais. E aí, através do processamento dos metadados desses artigos, que foi possível produzir este gráfico na tela, onde depois, com uma análise mais profunda e de cada um dos artigos, nós identificamos todos os artigos que formaram esse ponto que estão em destaques no gráfico. E agora convido o professor Paulo para que ele possa dar um overview geral destes pontos de virada e dar sequência na apresentação. Bom, então, como o professor Denis acabou de descrever, né, a análise espectroscópica é uma ótima ferramenta, uma grande ferramenta, né, quando a gente está criando, né, gerando artigos como esse de revisão de literatura, em que nós conseguimos, de uma maneira muito isenta, e acho que essa é uma das coisas fundamentais do método, porque você reduz sensivelmente o viés, né, a preferência pessoal e consegue identificar única e exclusivamente por uma ferramenta matemática objetiva artigos que são de fato relevantes e que vão produzir aí grande influência, grande impacto em toda a comunidade que realiza a pesquisa. Né? Vocês podem observar aqui esses 7 picos, né, que representam, então, 7 artigos que se tornaram, de alguma forma, por algum motivo, pelas suas contribuições, pelo seu valor, artigos que impactaram toda a comunidade acadêmica que estava pesquisando, que vem pesquisando ambidestria organizacional nos últimos 26 anos. Essa tabela, né, também nos apresenta dados, né, que são usados para a construção do gráfico, né, indicando então esse número de citações na amostra, o número de citações globais, especificamente aí das 7 fontes, dos 7 artigos que nós identificamos como os principais neste período. Esta é uma tabela, né, constante do nosso artigo, que é um dos produtos, né, um dos resultados que nós conseguimos produzir a partir dessa análise, né, dessa coleta, dessa identificação dos dados, nos possibilitando identificar dessas obras mais referenciadas, dessas 7 obras, mapear os pontos principais que aqui nós apresentamos como atividade, descrição, performance, nível que ocorre, timing e especificidades do artigo. No campo aqui na coluna atividade, nós destrinchamos aqui, nós procuramos apresentar do ponto de vista de cada autor, onde, né, em que momento, em que lugar, em que espaço o processo de desenvolvimento da ambidestria organizacional ocorre. Do ponto de vista da descrição, fomos ser bem específicos, né, naquilo em que cada um dos autores entende e apresenta dentro dos conceitos principais da ambidestria, que são o exploitation e exploration.
Do ponto de vista da performance, a ideia era indicar, né, para os autores que se ocuparam disso, os impactos que a gestão ambidestra pode produzir, pode trazer para a organização, no nível em que ocorre, que também é um dos aspectos bastante interessantes, né? Os autores discorrem, então, de como, né, objetivamente, a ambidestria é gestada, ela é realizada dentro das empresas, né? Isso pode ser no nível individual, ou seja, de cada pessoa participante ali, membro da organização, ou se ela vai ocorrer no nível da gestão, da alta gestão da empresa. Do ponto de vista do timing, a ideia é, alguns autores fazem bem claramente essa distinção, uns indicando que a ambidestria ocorre como um processo sequencial. Então, nós temos ali a empresa se ocupando dos processos de exploitation, ou seja, a operação, a gestão do dia a dia, e que o exploration, que são então as atividades de pesquisa e desenvolvimento para novos desafios, acontece sequencialmente, enquanto outros autores indicam que isso ocorre de maneira simultânea, que deve ou deveria ocorrer de maneira simultânea. E a última coluna apresenta especificidades do artigo, pontos que muitas vezes são destacados apenas por um autor e não necessariamente por outro. Muito bem, chegamos às nossas considerações finais, em que eu destaco 3 que são bastante importantes do nosso ponto de vista. As contribuições da ambidestria para a inovação são inúmeras, diversas, e, sinceramente, entendemos que ainda há muito a se explorar, né? Há muito que se explorar, há muito que aprender, e a ambidestria pode contribuir muito para os processos de inovação. Observemos que um dos pilares da ambidestria, né, que é o exploration, as atividades de exploration, em que você vai desenvolver novas atividades, a novos conhecimentos, novos aprendizados, traz objetivamente para dentro da instituição a inovação como um processo necessário para a sustentabilidade financeira, econômica da instituição. Ou seja, do ponto de vista de geração de vantagens competitivas, a ambidestria é uma grande ferramenta. Outra consideração que eu gostaria de fazer é que um dos grandes desafios e espaços onde a pesquisa acadêmica pode desenvolver é na contribuição para encontrarmos fórmulas objetivas de estabelecer o balanceamento, esse trade-off entre exploitation e exploration, ou seja, como as instituições vão encontrar esse equilíbrio entre se ocupar de serem instituições rentáveis aqui no presente, né? E, ao mesmo tempo, se preparar e antecipar aquilo que vem à frente, os desafios, ou seja, não trabalhar de forma reativa às mudanças ambientais, às mudanças que estão no mercado, mas sim fazer isso de maneira proativa, antecipando decisões estratégicas gerenciais que podem ser fundamentais para a sua sobrevivência. E, como eu já havia falado, as implicações diretas que isso permite na gestão da empresa, trazendo para ela dados concretos e ferramentas para que ela possa, de fato, fazer isso. Do ponto de vista de sugestões para estudos futuros, nós destacamos 3 pontos. Como as organizações podem objetivamente fazer a alocação de recursos, né? Nesse trade-off entre como fazer exploitation, como fazer exploration, um dos pontos principais justamente é a alocação de recursos, né? O quanto de recursos, o quanto eu vou alocar, né? Separar, né? Naquilo que não vai me produzir lucro imediato, mas eu vou alocar isso para a pesquisa de estabelecer vantagens que vão ser muitas vezes manifestas em algum futuro próximo. Então, esse trade-off aqui, essa decisão entre como fazer isso é um dos espaços fundamentais de pesquisa para o futuro. Como os líderes devem gerenciar as tensões e conflitos inevitáveis, né? Então, se nós observarmos dentro das organizações, uma das formas de fazermos a ambidestria, chamada ambidestria estrutural, que é aquela que acontece dentro da instituição, no mesmo local, ou seja, não há uma separação dos objetivos, né, de operação atual e de desenvolvimento de soluções futuras, né? Isso obviamente gera alguns níveis de tensão dentro da instituição, então precisamos também entender isso
e propor soluções para o que vem pela frente. E, finalmente, como avançar a pesquisa sobre a endestria no nível de imunidade empresarial para o ecossistema em que a sua empresa opera. Então, essa também é algo que está muito forte dentro do nosso pensamento, pensando que essa ambidestria organizacional vai certamente, a gente já vê sinais disso, ser ampliada, né? Ter esse escopo ampliado para uma ambidestria, né, dentro do ecossistema em que a empresa opera. Bom, eu chego ao final, renovando aqui uma palavra do professor Denis, lá na nossa slide inicial. É uma pesquisa ainda embrionária, com certeza nosso artigo tem aí espaço para bastante melhorias, né? Nós mesmos já realizamos algumas melhorias em cima do nosso texto original, né? Objetivando uma publicação futura, mas a grande oportunidade que nos é dada pela aprovação aqui dentro do CMEAD é justamente agora poder ouvir, né, especialistas e pessoas com grande conhecimento que podem contribuir com suas críticas e comentários para que nós melhoremos. Então, de fato, muito obrigado por essa oportunidade. Estamos abertos, né, e ansiosos em receber suas contribuições para melhorar o nosso trabalho. Obrigada, Denis, parabéns pelo trabalho. Gostaria que você estendesse, inclusive, os meus parabéns também ao Paulo, que não está aqui. Trabalho realmente muito interessante. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar, principalmente do método, né, análise espectroscópica, então muito interessante. Eu só vou pedir licença para deixar, realmente muito interessante o artigo, agora a gente vai deixar as considerações para o finalzinho, para aquela discussão final, já que o vídeo ele foi um pouquinho mais extenso, e justificável, né? O trabalho realmente tinha muita coisa, enfim, de consideração a ser feita, então lá no finalzinho a gente faz esse debate, tá bom? Obrigado, Glécia. E desculpe, eu esqueci de comentar, de fato, o professor Paulo ele não pôde estar presente, porque ele está lecionando agora de manhã, e aí eu tive que, né, me fazer presente aqui para representá-lo. Então, peço desculpas. Tranquilo. Obrigada, Denis. André, podemos, então, prosseguir? Sim, eu vou compartilhar o vídeo da Rafaela agora. Pronto, agora será o artigo A década de fundação influencia o desempenho inovador das empresas. Olá, meu nome é Rafaela, sou estudante no programa de pós-graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e irei apresentar o artigo. A década de fundação influencia o desempenho inovador das empresas, o papel da dependência da trajetória e das capacidades de inovação. O artigo foi escrito em parceria com Leandro, Natália, Denise e Paulo. Empresas bem estabelecidas que já trilharam uma trajetória ao longo dos anos tendem a ter combinações de capacidades de inovação suficientemente desenvolvidas. Saber qual é o comportamento inovador das empresas, conforme a década de abertura, gera uma questão importante para os estudos em inovação. A lacuna de pesquisa que este trabalho visa preencher encontra-se na falta de entendimento na literatura prévia sobre o processo de construção de capacidades de inovação em empresas industriais em relação ao tempo de funcionamento das mesmas. O objetivo é identificar quais capacidades de inovação impactam o desempenho inovador das empresas e a força que essas capacidades exercem na empresa, conforme o tempo de funcionamento. Adicionalmente, busca examinar os diferentes tipos de organização dessas empresas ao longo do tempo, considerando as capacidades de inovação do modelo de Zavislak e colegas de 2012. Capacidade de inovação e dependência da trajetória. A inovação é fruto das capacidades das empresas em adaptar e transformar conhecimento em tecnologia, e esta em rotinas operacionais, gerenciais e comerciais que levem as empresas a atingir um desempenho superior. Existem características inerentes a um processo, possui um intervalo de tempo implícito. Logo, busca-se na dependência da trajetória indícios sobre a persistência e estabilidade da organização. O modelo de capacidades adotado aborda que existem 4 dimensões que elevam o desempenho inovador das empresas, sendo estes capacidade de desenvolvimento, capacidade de operação, capacidade de gestão e capacidade de transação. Montamos, assim, 4 hipóteses. Empresas industriais, conforme o tempo médio de abertura, têm um desempenho inovador positivamente afetado por cada uma das 4 hipóteses, cada uma das 4 capacidades, sendo estas desenvolvimento, gestão, operação e transação. Em relação à organização da firma,
as firmas podem organizar e reorganizar suas capacidades de inovação, movendo-se ao longo de diferentes tipos de arranjo, a fim de lidar com o dilema da mudança e da estabilidade. É utilizado, então, um modelo proposto por Favos Avislak, de 2022, demonstrado na figura na tela. Procedimentos metodológicos. Realizou-se uma investigação empírica de abordagem mista com dados secundários, composta por 2 etapas. A primeira etapa, quantitativa, concentrou-se em analisar uma base de dados com 636 empresas industriais brasileiras. A segunda etapa, qualitativa, aprofundou o objeto de pesquisa a partir de uma base de dados composta por 7 empresas industriais. Ambas as etapas possibilitaram a análise das empresas com diferentes trajetórias. As empresas foram agrupadas em 5 decênios de fundação, sendo estes a década de 60, 70, 80, 90 e a primeira década dos anos 2000. Todos os construtos teóricos foram operacionalizados considerando escalas multi-item validadas por estudos anteriores. Na análise de confiabilidade, os resultados obtidos no software estatístico SPSS permitiram categorizar as 4 capacidades em itens medidos acima do aceitável, cada uma delas recebendo o alfa de Cronbach acima de 0,7. Sobre as cargas fatoriais, são mostradas na tabela na tela, mostram que foram obtidos níveis acima de 0,5, sendo todas elas significativas neste caso. Ainda foi adotada a abordagem de mínimos quadrados parciais em modelagem de equações estruturais e utilizado o software SmartPLS para estimar o modelo. Já para o tratamento de análise dos dados qualitativos, foram utilizados os relatórios de transcrições das entrevistas das 7 empresas, manipulados no software NVivo. Adotou-se a técnica de análise de conteúdo para identificar os elementos nas entrevistas, e com o uso do software foi possível organizar sistematicamente o material de análise. Neste quadro, são apresentadas as hipóteses que foram significativas conforme vocês podem olhar na tela. Juntando as 2 etapas, qualitativa e quantitativa, os resultados foram sistematizados nessa imagem demonstrada na tela. As frases, elas são relacionadas com os itens que foram identificados na etapa qualitativa, em que as entrevistas foram analisadas. Já os quadrados que estão preenchidos, a sua borda preenchida, eles demonstram aquelas hipóteses que foram significativas. Os quadrados que têm a borda tracejada não receberam significância no teste de hipótese, mas, como a gente pode ver, a cor, ela demonstra a força que as capacidades exercem conforme a década das empresas, de abertura dessas empresas. Então, por mais que essa capacidade não impacte o desempenho inovador diretamente, ela tem força, ela exerce força e deve, então, ser considerada para análises mais gerais. Em relação às empresas abertas na década de 60, essas empresas, a principal característica é o equilíbrio geral entre as capacidades, e elas têm como característica a organização avançada orientada para a estabilidade. As empresas abertas nas décadas de 70, 80 e 90 são um grupo que possui uma forma de organização mais desequilibrada. Há em comum nessas 3 décadas a baixa influência da capacidade de operação para o desempenho inovador. Isso porque essa capacidade, a de operação, ela é vista como uma capacidade ordinária, baseada em rotinas e menos dinâmica. Apresenta ainda uma orientação para estabilidade média e são focadas na produção. As empresas abertas na primeira década dos anos 2000 são empresas que apresentam capacidades orientadas para estabilidade acentuada em detrimento da mudança. Isso porque essas capacidades são desenvolvidas à medida que as empresas expandem e passam a ter relevância ao longo do tempo. Como conclusão, a principal descoberta da análise é que as capacidades de inovação são consolidadas e ganham força ao longo do tempo de vida de uma empresa. Os resultados demonstram que é com a maturidade que essas capacidades se consolidam. Nossos resultados demonstram que mesmo que uma capacidade seja bem desenvolvida, isso não significa que ela impacta no desempenho inovador. Dessa forma, por mais que as empresas precisem investir nas 4 capacidades, sempre será uma capacidade principal, haverá uma capacidade principal, responsável por impulsionar o desempenho. Enquanto por Favos Avislak propõe os tipos de organização
e estratégias para o gerenciamento da mudança e estabilidade, nós avançamos no sentido de demonstrar que são sequenciais, relacionados com a dependência da trajetória da firma e de suas capacidades de inovação. Deixo aqui as referências utilizadas na apresentação e o meu muito obrigada. Parabéns, Rafaela, para os demais autores também que compuseram o trabalho. Confesso que o título, desde o título, me deixou muito instigada, né, em relação a esse trabalho. Então, foi um trabalho muito interessante de ler desde o iniciozinho, né, que deixa a gente com aquela pulguinha na orelha. Eu vou passar a palavra para o André, que é o nosso debatedor. André, com você. Olá, professora, parabéns aí, Rafaela, pelo trabalho. Como diz a professora, é instigante, né? A gente vai estudar sobre capacidades dinâmicas, a gente fica sempre pensando, né, qual a estratégia melhor que a gente pode adotar dentro da empresa, né? Quando a gente trabalha capacidade de inovação, eu achei bem interessante, né? Você adotou métodos mistos, né? Não é algo fácil de fazer, né? Métodos mistos. E eu queria só, assim, uma questão mais quantitativa, né? Da análise de dados que você fez, você colocou alguns pontos relacionados à análise de poder, né? Você utilizou G-Power para fazer esse tipo de análise. A tua amostra é grande, né? 636, eu fiquei até, assim, um pouco surpreso, né? Pela análise de poder ter dado 0,8, né? Porque com a amostra 636, imaginei que daria 1, né? Porque é uma amostra grande, né? Para análise de regressão múltipla. Então, eu fiquei com essa dúvida, né? De como você fez essa análise de poder. E uma outra questão, quando você faz a análise de equações estruturais, você não colocou análise de caminho no artigo, eu fiquei buscando, né, como é que foi feito isso no Smart PLS. Então, essa também era uma dúvida. A princípio, né, aparentemente, eu olho a tabela, parece que você fez uma regressão para cada década, né? Assim, a impressão que eu tive, né, de fazer um modelo para cada conjunto de empresas. E aí eu também tenho uma questão, né? Os grupos são bem diferentes em termos de amostra, né? Então, você tem um grupo, por exemplo, década de 60 lá com 63, se não me engano, 61 empresas, e aí você tem nas décadas mais recentes, tipo 2000, né, 90, acho que tem mais de 150, acho que tem 200, né? Então, será que isso não pode gerar diferença na análise estatística, né, entre os grupos, né? Então, é uma preocupação que eu tenho, inclusive, para publicação em journals mais de alto impacto, né? Isso daí vai ser cobrado. E na análise qualitativa, você utilizou 7 empresas, né? E essas 7 empresas são de setores diferentes da indústria também, né? Então, quando ocorre bastante dispersão, né? Às vezes a capacidade de inovação que você utiliza na indústria alimentícia é um pouco diferente da indústria do vestuário, né? Então, se isso, em termos de justificar essa questão de escolha, né, dessas indústrias, também seria importante. Como é que você vê isso? Perfeito, agradeço a todos. Muito feliz em apresentar esse trabalho. Como a professora Grécia disse, realmente foi bem difícil. Acho que foram 3 perguntas, né? A primeira, eu vou pedir que tu repita, porque aqui nas anotações eu me perdi. Sim, a gente tem uma amostra sobre o G-Power, se não me engano. É que assim, o G-Power ele faz uma análise em cima do modelo e dos preditores. Então, é um modelo que a gente utiliza que fala que para o desempenho inovador, né, para o impacto no desempenho inovador, existem 4 capacidades de inovação, são 4 preditores, e lá nesse software ele vai dizer que a gente precisaria de um mínimo de 100 respondentes para poder fazer análise. Então, por isso que ele trouxe esse valor, né, de um pouco mais de 0,8. Eu fiquei na dúvida porque quando você tem uma amostra pronta, né, por exemplo, 636, aí você faz uma análise de poder pós-hoc, né, a posteriori, né?
E o a priori, se você jogar lá um efeito de 15, por exemplo, que é um efeito médio, ele vai dar esse valor de 0,80, alguma coisa. Só que como você já tem uma amostra e aí você precisa medir o poder dela, então aí você tem que tentar analisar a amostra que você vai analisar no modelo, para fazer o cálculo de poder, né? Para ver o quanto poder tem naquele tipo de efeito, né? No efeito médio que você está utilizando. Perfeito. Sobre as diferenças, né, de tipos de empresa, foi utilizado como base, eu coloquei ali no artigo vários segmentos, porque o estudo inicial, ele trazia a indústria, contemplava, então, vários tipos de empresa, ele considerava, então, a quantidade de funcionários, né? Então, empresas, se eu não me engano, acima de 10 funcionários já poderiam participar dessa pesquisa, e foram pesquisas feitas com ou o proprietário ou com gestores sêniores. Então, eu acabo descrevendo ali alguns dos setores. Eu identifiquei aquelas empresas que participaram tanto da etapa qualitativa quanto da etapa quantitativa, para poder, então, chegar a essas 7 empresas depois da análise quali. Eu também optei por fazer esse método misto, porque com a análise qualitativa poderia explicar algumas questões referente às décadas, porque tem essa diferenciação de tamanho de amostra para cada uma das décadas. Então, com essa etapa quali, eu tento vencer essa diferença, né, às vezes tem 200 empresas numa década e 60 na outra. Então, a etapa quali, ela vem para tentar reduzir essa questão da diferença de quantidade de empresas. Professor. Muito obrigada, Rafaela. Finalizamos no tempinho exato, então podemos dar continuidade ao próximo artigo. Eu vi que o Bruno Marcos Marinho da Silva entrou, que é o autor do artigo Inovação em Serviços Centrada no Usuário, então podemos dar continuidade. Rafaela, depois voltamos a essas questões, são muito interessantes. Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Bruno Marcos e vim apresentar o artigo Inovação em Serviço Centrado no Usuário, a perspectiva do cidadão usuário de unidades básicas de saúde. Esse artigo é de coautoria com Milene Félix de Almeida. Bem, o campo de inovação em serviços, ele passou a se desenvolver principalmente a partir de 1990, né, quando esse setor passou ao protagonismo da economia mundial. Assim começaram a surgir diversas abordagens a partir das ideias dos usuários finais, né? E a inovação em serviço centrada no usuário é uma delas, né? Que passou a ser utilizada pelas empresas como forma como uma estratégia para a interação com seus usuários finais. Entretanto, no setor público, a realidade ainda é muito diferente, ainda está um pouco atrás da iniciativa privada, mas que vem, com o passar do tempo, se desenvolvendo, e esse usuário está passando a integrar mais na participação do desenvolvimento dos serviços. Assim, o objetivo do presente estudo consiste em identificar os papéis e formas de participação exercidos pelos usuários no contexto dos serviços públicos, à luz da literatura de inovação em serviços centrada no usuário em unidades de saúde. Bem, no nosso referencial teórico, abordamos as abordagens de inovação que constituem a teoria da inovação em serviço, que foi a tecnológica, a de demarcação e a integradora. A integradora consiste na abordagem base, né, norteadora do presente estudo com o modelo analítico de inovação de Dejalo, 2017. Bem, em termos metodológicos, né, o estudo ele é qualitativo e de caráter descritivo, onde as entrevistas foram realizadas com base em um roteiro semi-estruturadas, né, e orientadas por 8 categorias de análise. Essas categorias de análise elas são oriundas tanto do campo de inovação no serviço público, como também do marketing, né, no que tange à cocriação de valor e coprodução.
Assim, foram realizadas 10 entrevistas, né, com cidadãos usuários dessas unidades de saúde, né, e esses dados eles foram analisados a partir da técnica de análise de conteúdo. Bem, em termos de resultado, né, então foi desenvolvido o diagnóstico da realidade pesquisada nesses serviços de saúde e verificou-se que as competências dos usuários dessas organizações de saúde não são ativamente mobilizadas com as dos provedores dessas organizações, né? Ou seja, o papel do usuário aí, ele não está sendo aproveitado como um ator que pode contribuir no processo de inovação e desenvolvimento desses serviços. Verifica-se interesse e disposição do usuário em participar e contribuir com o desenvolvimento de novos serviços. É visto aí, levantado nos dados, que os cidadãos e usuários eles têm essa preocupação, inclusive, de querer participar no processo de aperfeiçoamento dos serviços utilizados. Entretanto, é visto uma ausência de engajamento entre os stakeholders, né? Ou seja, não há a organização, ela não está, essas organizações de saúde, elas não estão preocupadas nessa interação para o desenvolvimento dos serviços. E essas organizações, elas possuem até meios que permitam ao usuário exercer um papel mais ativo no processo de inovações em serviços, né? Entretanto, a interação não é priorizada pelos gestores de modo a propiciar a incorporação de inovações do ponto de vista do usuário. Ou seja, tem até canais que permitem o cidadão usuário ele contribuir com o seu ponto de vista, né? Como por meio do Conselho de Saúde, né? Redes sociais, e até nas próprias unidades de saúde, muitas das vezes tem umas caixinhas no qual esses usuários eles podem colocar suas opiniões. Entretanto, é visto, né, levantado pelos próprios usuários pesquisados, que eles sentem que as contribuições que eles levantam não são levados em conta pela gestão, porque eles não veem mudança na realidade, né? Ou seja, por mais que eles contribuam dando suas opiniões, no dia a dia eles não vão percebendo o aperfeiçoamento dos serviços. Com isso, concluímos que não há formas de interações sistemáticas entre usuários e provedores. É visto que não tem um sistema fixo ali que capte essas competências dos usuários para que, de fato, haja inovação em serviço. Gestão de relacionamento fechada com os usuários do serviço, ou seja, há um relacionamento aí unilateral, ele não é um relacionamento multilateral, como defende alguns autores levantados no trabalho. Então, isso impede que haja inovação, porque para que os serviços sejam inovados a partir das ideias dos usuários, é preciso primordialmente que essa gestão ela seja aberta, que ela esteja propícia a ouvir os seus usuários para o aperfeiçoamento. E também é visto, né, concluímos que há necessidade de melhorias e adoção de tecnologias mais interativas, conforme apontadas pelos usuários. Então, eles levantam que até nessa questão de redes sociais, tem, entretanto, elas não são tão úteis, né, para que o usuário final, o cidadão usuário, ele possa contribuir com seus anseios, né? Então é isso. Agradeço a atenção e estamos disponíveis para qualquer questionamento. Parabéns, Bruno. Parabéns também à coautora Milene. Bruno, confesso que seu artigo me provocou, né, por conta da abordagem que foi utilizada, a nostalgia, inclusive, porque um dos meus primeiros artigos que eu escrevi lá atrás, ele era justamente inovação centrada nessa perspectiva do usuário, só que utilizando a inovação aberta. Né? Então, eu até deixo também um questionamento se vocês não pensarem em utilizar essa literatura também de inovação aberta para tratar dessa temática, mas enfim, parabéns, o artigo ele me trouxe essa sensação. Eu passo a palavra também para o André.
Olá, Bruno, bom dia. Bom Né? dia. Estou te vendo agora. Parabéns aí pelo Só um pouquinho. trabalho. Trabalhar aí com gestão pública e inovação em serviços é algo que a gente tem que estar sempre buscando, né? Eu fiz algumas observações aqui, mas aí eu vou mais no ponto, tentando entender o ponto prático, né, da inovação aí que você colocou, e é mais uma questão de opinião, né? Querer saber de você, se aí nas suas entrevistas e conversas aí com o pessoal, o que você imagina que o gestor aí de uma unidade básica de saúde, né, ou o próprio gestor de saúde municipal, né, como ele conseguiria, né, incorporar o usuário final na elaboração ou na articulação de estratégias de inovação, né, em saúde. Porque, assim, eu vi que você entrevistou 10 pessoas, né, mas eu fico analisando qual que é a probabilidade de uma dessas 10 pessoas ser uma dessas pessoas que foi buscada pela administração pública para utilizar nesse tipo de estratégia de inovação, ou até mesmo inovação aberta, como disse a professora, mas na inovação em serviços aí. Bem, estão me ouvindo bem? Estamos sim. Partimos do pressuposto aqui, né, dessa teoria da inovação em serviço, a partir do modelo de Galois, né, no qual refere-se que no processo de inovação, o usuário final ele passa a ser integrado, né, a partir de inovações incrementais. Então, muitas das vezes pode ter até essa confusão aí de pensamentos, porque há a inovação radical, né, e a incremental. E partindo desse pressuposto, utilizamos a teoria, essa teoria de integração, no sentido de que, a partir das perspectivas do usuário, os gestores, né, eles dessas unidades de saúde, eles possam aperfeiçoar o serviço a partir, vamos supor, de quando ele tem a experiência no usar do próprio serviço. Então, muitas das vezes há uma lacuna que ele identificou, há algum problema, que, segundo o autor Galois, ele diz que isso é uma competência do usuário que jamais um provedor ele vai conseguir ter essa visão do outro lado, né? Então, então partindo dessa perspectiva de que é interessante, né? Vamos supor, quando falo os gestores podem ser partindo até mesmo da prefeitura que gerencia ali a parte básica da saúde do município, assim como diretores dos hospitais. Então, a partir disso, eles passarem a analisar vamos supor, a perspectiva do cidadão para que eles possam estar aperfeiçoando o serviço junto com junto com a estrutura de profissionais, para que possam aperfeiçoar o serviço, né? Então, partimos disso, desse entendimento de que é interessante a gente ouvir o cidadão, o usuário, para saber, porque muitas das vezes há o planejamento do serviço, mas só por parte dos provedores, só por parte vamos supor, dos gestores, sem considerar, muitas das vezes, a opinião dos usuários finais. Como eu tinha até ressaltado no vídeo, eles têm, de certa forma, até alguma preocupação em trazer, vamos supor, a opinião, mobilizar, de alguma forma, o que é que o cidadão usuário ele está percebendo quando tem a sua experiência no serviço. Entretanto, elas não estão sendo pondo em prática, né? Então, assim, a gente percebemos que, com a realidade, ela já é até utilizada de certa forma, entretanto, é reforçado no nosso artigo de que elas não são postas necessariamente em prática, pois os usuários eles não sentem um serviço aperfeiçoado a partir de suas contribuições. Perfeito, Bruno. Eu fico preocupado muito com questão mais conceitual, né, de inovação, né? Porque às vezes a gente fica com a impressão de que eu tenho que ouvir o usuário, mas o usuário ele está preocupado mais com a melhoria do serviço, né? E aí às vezes a gente confunde a melhoria com a inovação incremental, né? Ou radical mesmo, mas mais a incremental, que é o que mais ocorre efetivamente. Às vezes o usuário nem sabe o que é isso, né? Mas aí é aquela questão que você falou, né? Depende muito de uma equipe
da própria instituição ter clareza com relação àquilo que se pode aproveitar em termos de usuário final, para que você possa fazer efetivamente inovação incremental, não apenas melhoria, né? Então, é bem interessante essa Só abordagem. levantando mais uma perspectiva aqui, nós temos trabalhos anteriores a esse, na perspectiva dos gestores, em torno da inovação e serviço incremental. Aí fizemos agora esse trabalho com os usuários, para saber a perspectiva deles, e o próximo trabalho já é sobre as estratégias para mobilizar essas interações entre provedor e usuário, até que ponto ela pode ser melhorar a performance do serviço através dessa integração entre os stakeholders, né? Entre os interessados do serviço. Bastante interessante, Bruno. Acho que eu vou aproveitar esses 2 minutinhos restantes, porque esse último comentário seu, eu, inclusive, havia feito também uma observação aqui sobre algo a mais. Tá, a partir do trabalho, eu fiquei curiosa. Se esse algo a mais não poderia ser justamente confrontar isso com a visão dos gestores públicos, que foi o que você acabou de informar, que é algo que está em andamento. Mas pensa também, de repente conversa com a Milene, se de repente não vale a pena inserir essa literatura que trata de inovação aberta, porque ela pode dar conta justamente desse aspecto conceitual que o André apontou, né? Então, pode fortalecer isso. Então, como especificamente isso daí pode ser entendido? Porque o usuário, ele tem uma percepção, um consumo ali momentâneo, ele, enfim, enxerga de uma forma, mas em inovação aberta, em serviços, talvez você consiga encontrar também, em conjunto com a teoria que você já utilizou, alguns elementos que lhe permitam enxergar esse contexto trazendo alguns insights que talvez gerem mais contribuições, tá bom? Certo, tudo bem. Pronto, podemos então passar para o último artigo. Hello, my name is Luis Bloem, and I'm going to present the paper Understanding Innovation Adoption Differences Between the US and Brazil, a comparative study on original equipment manufacturers, made by myself, Luis Guedes, and Eduardo Vasconcelos. Innovation adoption involves 3 basic contexts: organizational, technological, and environmental. For each context, there is a series of influence factors that have been studied in several areas. For instance, education, electronic commerce, information systems, AI, and mobile applications. Nevertheless, there are few papers covering product innovation adoption in the automotive market. So that this paper's main objective is to identify and discuss possible differences in relative importance amongst the factors influencing product innovation adoption by OEM in US and Brazil. Innovation adoption occurs when the adopter, who can be an individual person, a group of individuals, or an organization, decides to utilize the innovation as the best alternative. Most research studies on innovation adoption and diffusion analyze the domains of electronic commerce, information systems, IT, internet, wireless communication, and websites. To the best of our knowledge, the proposal of a theoretical model for innovation adoption on automotive industry is innovative for academia and for the market. To fill the gaps found in the literature, a theoretical model was developed after an extensive literature review to analyze the factors that influence the adoption of product innovation by vehicle manufacturers, applied to a context of a specific innovation, semi-active damping systems, aiming to evaluate the relative importance of influence factors for the Brazilian and US automotive markets. In semi-active damping systems, shock absorbers forces are automatically controlled through a mechatronic system, thus allowing a compromise between vehicles' comfort and stability during driving. The table illustrates the model's dimensions
influence factors, and the bibliographic references. This slide shows the first dimension of our model, influences of the environmental external to the manufacturer, OEM. This dimension comprises 6 influence factors: network externalities, market pressure, market demand, supplier, legislation, and technology. Here are shown the second and third group of dimensions and factors of influence for the product innovation adoption under study, semi-active damping systems. The dimensions perceived innovation characteristics by organization, complexity, trialability, uncertainty, cost, and quality. The dimension innovation management is a novelty not observed in the conceptual models studied in this literature review. This dimension comprises 3 factors: supplier participation, access level, innovativeness, and development at HQ. Regarding methodology, a qualitative approach was chosen since the purpose of this research is to investigate a complex subject, the relative importance of the factors influencing innovation adoption in the automotive industry. In order to investigate this topic, vehicle manufacturers and suspension and damping established either in Brazil or US have been chosen. Semi-structured interviews were conducted with 20 professionals in both countries. The research has been performed in 2 stages. In the first stage, it was developed to identify the relative importance of factors and dimensions for each market. In the stage 2, it was critically compared the 3 most important and the 3 least important factors in both markets. Data classification purpose was to weight up the importance of the factors in both scenarios. Regarding the results, a detailed analysis on the interviews was performed to evaluate the relative importance of factors that influence the adoption of semi-active damping systems by Brazilian OEMs. Relative advantage of the innovation, technical, financial, and organizational. The trialability and cost were identified by the respondents as the most important factors for adoption. On the contrary, market pressure is a factor of less importance, since Brazilian market is essentially focused on costs, with less opportunities for sophisticated higher cost systems embedded in the vehicle. The same trend occurs with the factors complexity and supplier, because in most OEM, the adoption decision and supplier choice is taken in the HQ. The subsidiaries only adapt the black box systems in the vehicles. Regarding the US market, the most important factors for innovation adoption were the numbers of suppliers, market pressure, since US customers are more demanding of innovations, and costs, since these systems, originally adapted in luxury cars, are increasingly being used in lower cost market segments, thus demanding cost reductions. The least important factors for adoption in US were the development in HQ, since the systems are a mature technology that can be imported from abroad. Legislations, dampers are not considered a safety component, and global supplier. In US, the local presence is important for communication and system adaptation to local conditions, regardless of whether the supplier has a global sales agreement with the supplier. Concluding, the main article's contribution is to identify the relative importance of factors that influence the product innovation by OEMs in Brazil and in the US. The research set a comparison of differences in the relative importance of the innovation adoption factors. For instance, market pressure. The competition market clearly exerts influence on the decision to adopt a new technology with different behaviors in Brazil, where cost is mandatory over high technology, and US, where the customers are demanding for innovations at fair prices. The study demonstrated that there is an interrelation of factors, for instance, innovation development at HQ and trialability. The article's limitations is the limited numbers of companies in the 2 countries. And for future studies,
we suggest to increase the number of companies and the range of countries for innovation adoption factors and dimensions comparison. Here we show the main reference. And I thank you for all the attention. Parabéns, Luiz, parabéns para os demais Obrigado. autores também. Eu confesso que o seu artigo em específico, ele me transportou para alguns projetos que eu participei na época do doutoramento, no pós-doutorado também, porque o meu supervisor, ele, enfim, um professor de sério, ele era muito engajado com os projetos nesse setor, então seu objeto de estudo no artigo me chamou muita atenção para isso, então, parabéns, acabou me trazendo também um pouquinho de nostalgia. E eu gostaria de copiar aqui no chat para você 2 artigos, que assim que eu finalizei a leitura do seu trabalho, me veio à mente essas 2 leituras que eu tinha feito relativamente há pouco tempo, porque eu acredito que esses 2 artigos podem auxiliar a endereçar um pouquinho mais esse objeto de estudo, a teoria que vocês inserem no trabalho. Porque um trata especificamente do contexto dos Estados Unidos e o outro traz um pouco dessa perspectiva do Brasil e cita esses 2 setores, principalmente dos Estados Unidos, certo? Então, deixo aqui, desde já, essas 2 referências. Obrigado pela contribuição. É com você, André. Bem, Luiz, falar do trabalho do Luiz, eu já vi o professor Luiz Blonha aí já com seus estudos, né? A gente é orientado pelo mesmo orientador, né? Então, acaba que a gente acaba vendo algumas coisas semelhantes aí no nosso decorrer em termos de estudos. Não custa elogiar, né, a metodologia bem detalhada e escrita, né? Eu acho que está bem delimitado, né, como foi feito, né, as fases, né? Então isso é bem bacana, né, no artigo. E falar sobre adoção de inovação, né, e comparar Brasil com Estados Unidos não é algo trivial, né? Então não é algo simples, né? Até o professor colocou aí as limitações que teve aí nos artigos pela quantidade de empresas automotivas que foram pesquisadas. É semicondutores isso? Não, é a área de suspensão. Suspensão, né? Suspensão. Isso, eu trabalhei muitos anos numa empresa de amortecedores, né? Então... Isso. O professor Luiz tem uma história na indústria de amortecedores aí, né? Eu fui gestor por 16 anos, eu tenho 31 anos de empresa, né, no corporativo, e 16 anos na área como gestor de uma subsidiária de uma multinacional brasileira que desenvolvia inovação aqui. Então, todo meu fundamento acadêmico foi em paralelo com o corporativo, né? O estudo foi feito no meu campo de ação, né? Quase que uma pesquisação. Eu vou fazer uma pergunta mais provocativa também, que é sobre essa questão da adoção de países, adoção de inovação bastante centrada na matriz, né? Quando você tem países mais envolvidos, a gente vê a nossa indústria aqui adotando muito a inovação em países da matriz, e por que isso ocorre, né? Aí é uma pergunta mais provocativa, e se isso é possível mudar, né, o cenário no Brasil, como é que você vê essa situação? Então, eu vejo que eu trabalhei, assim, como eu disse, né, a maior parte da minha vida, 28 anos na indústria automotiva, né? E eu tive o privilégio de trabalhar numa multinacional brasileira, que era a Cofap. As grandes empresas, na época da industrialização, do advento da indústria automotiva, né, muitas empresas foram criadas aqui para dar suporte às multinacionais que se estabeleceram aqui, né? A Volkswagen, a primeira, tal. E essas empresas desenvolveram tecnologia por um bom tempo, né? Até que teve uma disrupção no início da década de 90, né, com a abertura do mercado, que era um mercado muito protegido, e isso afetou demais o ramo da indústria de autopeças, né, que eu trabalhei. Houve muitas aquisições. Então, quando há aquisições, geralmente as matrizes, o que elas fazem? Elas fazem desenvolvimentos locais, né? Ou elas desenvolvem a tecnologia a partir de subsidiária.
Eu, felizmente, aqui na empresa que eu trabalhei, que era a Marelli, né? A Marelli é uma empresa italiana do grupo Fiat, comprou, hoje não é mais italiana, mas ela comprou a Cofap, né? Ela, como ela não detinha essa tecnologia, ela deu todos os recursos para que a tecnologia fosse desenvolvida aqui, né? E com isso nós conseguimos desenvolver inovações muito interessantes. Inclusive, a própria Marelli desenvolveu o sistema Flex, que hoje é uma tecnologia dominante aqui no Brasil, né? Um grande orgulho nacional. Mas o que ocorre é que depois, com as variações da economia, né? As crises, né? As matrizes, elas são muito voláteis em termos de aplicação de capital. Então, o que aconteceu especificamente com a Marelli, né? Essa área de amortecedores, ela desfez a área de engenharia de avançada inovação, transferiu para a matriz. Então, respondendo assim objetivamente, eu vejo dois fatores que alavancariam a inovação nesse campo específico da indústria, né? A primeira é um sonho que seria você ter uma montadora nacional, né? Se você não tiver uma montadora nacional, nós tivemos aqui a iniciativa da Gurgel, né? Mas infelizmente não foi para frente. Então, seria ter realmente uma montadora que esteja desenvolvendo veículos aqui no Brasil alavancaria muito o ecossistema de inovação. E o segundo são as políticas públicas voltadas para a inovação nessa área. Então, se a gente não tiver incentivo no ecossistema, no sistema de hélice tripla ou quádrupla, né, para alavancar as políticas de inovação e essa interação em universidade, empresa, sociedade com políticas alavancadoras, realmente fica muito difícil. Então, hoje eu digo que o nível de desenvolvimento de inovação, nós temos a Rota 2030, tudo, né? Mas o nível de inovação hoje ele está, vamos dizer assim, inferior, né? Em desenvolvimentos locais, né? Ao que era, por exemplo, há 10, 12, 15 anos atrás, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta objetivamente. Não, sim, com certeza, Luiz. Então, a gente tem... Inclusive, você lembrou agora de uma questão, né? Hélice tríplice, né? E ontem, né, eu tive numa sessão, a gente traz as outras sessões para dentro dessa também para o debate, porque casa o tema, né? Mas assim, eu achei bem bacana, ontem, na verdade, foi a professora Jurema, acho que foi lá da Univale, ela fez um trabalho em que ela comparou centros de inovação tecnológica da PUC, ali do Rio Grande do Sul, e um centro de inovação tecnológica da Itália. E eu achei bacana as conclusões que ela colocou, né? Com relação a aspectos de inovação aberta de maneira mais espontânea e de maneira induzida. E uma das coisas que ela colocou é que aqui no Brasil ela acontece de maneira induzida, enquanto lá na Itália é mais espontâneo. Ou seja, aqui no Brasil você precisa que a universidade e tal faça um projeto e vá atrás. E lá na Itália, é engraçado que lá é o contrário, você tem a empresa, ela busca mais a universidade em termos espontâneos, né? Então, achei bem bacana os resultados e casa com isso que você fala, né? Porque a gente precisa induzir, né, aqui no Brasil muito isso, né? Com certeza. E a gente espera um dia que a gente consiga ter uma coisa mais equilibrada, né? Em termos de você ter uma espontaneidade maior também das empresas, né? E vou continuar tendo a indução, né, por parte do poder público, né? Não tem como você fugir muito disso. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma hélice tríplice bastante imatura ainda, né? O professor Marcelo foi o professor... Eu esqueci o nome do professor lá do Rio de Janeiro, lá da Federal Fluminense, que está na presidência daquele... Tem um comitê, um comitê relacionado à tríplice hélice, né? Eles têm um blog, inclusive, que eles têm todo o banco de dados da hélice tríplice aqui no Brasil, né? E aí a gente estava discutindo numa sala, inclusive, também, ele explicando essa questão da imaturidade ainda, né? Porque lá fora já está sendo uma rapidez muito grande, né? Para hélice quádrupla, para hélice quíntupla, né? Você já está evoluindo bastante. Aqui a gente também tem, só que bem mais lento ainda, né? Porque a gente tem a hélice tripla sendo bastante matura. Sem política pública, realmente não tem como você... E a própria cultura das empresas, né, também. Porque, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, eu estou aqui porque
nós tínhamos que estar com o pé na universidade. Então, todas as pessoas que trabalhavam na área que eu coordenava, inclusive eu, fomos para a academia fazer trabalhos com aplicação da prática, né, da empresa, e eu acabei me apaixonando pela área acadêmica, estou aqui por conta disso também. Porque eu acredito que... Mas é muito bom, né? A área acadêmica, eu trabalhei 8 anos na área acadêmica, hoje eu estou mais na pesquisa, mas assim, uma coisa que eu ainda quero continuar, né? Parte acadêmica. O futuro é esse, né? Você tem os pesquisadores atuando na empresa, juntamente com a universidade. Professora Glécia, sei que caiu aí a sua conexão. Foi, pessoal, desculpem, tinha caído aqui. Deu uma chuvinha, aqui nunca chove, mas quando chove, pronto, internet é daquele jeito. Mas vamos lá. Bom, pessoal, muito obrigada pela apresentação dos trabalhos. Retomando, então, o tema da nossa sessão, organização, processos e projetos de inovação. Acho que o que chama mais atenção no trabalho de vocês é que todos eles têm uma proposta muito inovadora, seja na metodologia, seja na abordagem temática, seja no objeto de estudo que foi escolhido. Então, eu fiquei muito grata por participar dessa sessão. E eu tomei a liberdade de destacar em cada um dos trabalhos uma frase que vocês endereçaram no trabalho, inclusive como forma de reforçar a contribuição, e que se refere muito bem a essa sessão. Então, no primeiro artigo, por exemplo, Detectando as Raízes Históricas, no artigo tem uma frasezinha lá retratando o conceito de ambidestria, explicando que se aplica a estratégias, estruturas, processos, recursos humanos. Então, todos os trabalhos eles têm uma forte ênfase processual, eu diria assim. O segundo artigo, A Década de Fundação, influencia o desempenho inovador das empresas, numa frase que eu destaquei, foi em relação à capacidade de inovação que permeia todo o trabalho, né, como conjunto de habilidades, recursos e rotinas também. O terceiro trabalho, que trata da inovação em serviços centrada no usuário, né, a perspectiva do usuário também foi empregada com o sentido de gerar uma contribuição organizacional para o melhoramento do desempenho. Então, aqui são partes que vocês destacaram. E o último artigo, ele traz também uma frase bem interessante em relação aos fatores, especificamente, né? Quais fatores influenciam a adoção da inovação de produtos. E trouxe, de fato, também uma contribuição muito interessante em tratar ao mesmo tempo da adoção e pegando dois contextos, que são dois contextos muito diferentes e muito emblemáticos também ao mesmo tempo. Então, os 4 trabalhos, eles têm uma assertividade muito grande nessa lógica processual. E eu gostaria de comentar rapidamente, mais como um questionamento, para instigar, também para ficar aquele algo a mais que eu senti do trabalho de vocês, já que vocês trouxeram a qualidade tão boa, a gente sempre quer instigar um pouquinho a mais para ver o que pode ser gerado a partir daí. Então, vou fazer algumas observações gerais sobre cada um e depois eu passo a palavra para vocês, para que a gente possa ter essa discussão. Então, em relação ao trabalho Detectando as Raízes Históricas, eu fiquei muito... Primeiro, mais uma vez, a metodologia, eu nunca tinha ouvido falar na análise espectroscópica. Então, como vocês chegaram a essa metodologia? Então, eu fiquei realmente intrigada em relação a isso. E outro aspecto que, quando vocês se propuseram a pegar uma temática que já é muito trabalhada e falar, tá, vamos mostrar os principais marcos e, a partir desses marcos, o que é que ainda é relevante, o que é que pode avançar, eu achei fantástico, porque, de fato, o trabalho ele vai servir de base para outros autores que queiram, outros pesquisadores que queiram trabalhar na mesma área. E aí, uma dúvida que me veio foi justamente em relação às evidências para o caminho à frente, que foi algo que vocês endereçaram a proposta inicial do trabalho e colocaram lá nas considerações finais. E aí eu senti um pouquinho de falta dessa discussão, né? E essas evidências? Eu acredito que tenha sido em decorrência do espaço, porque está lá no trabalho, só não está explícito. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho aqui algumas dessas evidências, o que é que ainda continua relevante, qual seria a perspectiva futura dentro desse conceito de ambidestria a partir do trabalho que vocês fizeram. Em relação ao segundo trabalho, né, da década de fundação, então, mais uma vez, o título, desde já chamou muita atenção.
E uma coisa que me veio também, pensando numa perspectiva de publicação, é como vocês trabalharam essa questão da endogeneidade do trabalho, então, explicitar, porque é algo que eu tenho visto que, quando chega lá na parte quantitativa, os journals têm cobrado cada vez mais, certo? Uma explicação um pouco mais robusta, mais explícita em relação a isso, então, como ficou essa questão. E aí, algo que aí, aproveitando também, de repente, como sugestão para futuras pesquisas desenvolvidas, inclusive por vocês, essa questão da dependência da trajetória. Então, a partir do momento que vocês chegaram às conclusões de vocês, e aí vocês informam que, mesmo que uma capacidade seja bem desenvolvida, isso não significa que ela impacte no desempenho inovador. Então, dessa forma, por mais que as empresas precisem investir nas 4, sempre haverá uma principal. E aí, isso me chamou a atenção de como, especificamente, a organização pode fazer isso. Então, trazer esse como lá ao finalzinho, ou então até pensando em pesquisas futuras que vocês possam desenvolver, eu acho que é o grande X da questão, né? O como, porque na dependência da trajetória, a organização fica muito presa. Então, como lidar com isso? No próximo trabalho, inovação em serviços centrados no usuário, o questionamento que me veio foi em relação às UBSs, né? Elas são similares o suficientes para que os usuários, dentro da amostra que foi coletada, qualquer usuário ele pode participar, sendo um usuário que acessou qualquer UBS, em que elas se diferenciam, em que elas são semelhantes o suficientes. Então, talvez pensar nisso. E aí eu lembrei muito da perspectiva da gripe espanhola. Então, acho que fazer também esse link com as inovações que surgiram a partir da gripe espanhola seja um grande achado da pesquisa, porque muita coisa surgiu. Então, por exemplo, aquela maquininha que, pensando em produto, mas lógico que aqui é serviço, mas pensando em produto, aquela maquininha que a gente coloca para ventilar, ela é baixa porque na época da gripe espanhola tinha que deixar as janelas abertas. Então, foi pensado com um design específico para isso. E pensando no próprio contexto do SUS, o SUS ele foi criado a partir da experiência da gripe espanhola aqui no Brasil. Então, acho que dá para fortalecer essa discussão em relação a isso. Em relação ao último artigo, algo que, enfim, me veio muito foi o objeto de estudo, ele é muito interessante, muito relevante, e aí o que eu pensei foi, mais uma vez, tem a limitação do trabalho, se não valeria a pena, a partir daquela tabela 1 que traz o modelo adotado, fortalecer quais são os pontos, dentro de uma perspectiva teórica na adoção de produtos, que aquela tabela comparativa entre Estados Unidos e Brasil pode servir de direcionamento para a área. Ou seja, o que é que esse setor ele traz de específico para trazer contribuições também dentro da teoria. Então, não sei se algo nesse sentido já foi feito, se de repente já é um projeto de vocês. E é isso, são essas minhas, enfim, as ideias gerais que eu trouxe, e aí eu passo a bola para vocês. Bom, começo eu? Pode ficar à vontade. Então, tá bom. Primeiro, antes de tudo, gostaria de parabenizar os demais autores pelas apresentações dos seus trabalhos. Foram, de fato, trabalhos muito interessantes. E o nosso trabalho, né, que fala sobre a detecção das raízes históricas da ambidestria organizacional através de análise de referência espectroscópica, ele é um trabalho bem embrionário, ele ainda é o primeiro passo, então eu acredito que de todos os trabalhos aqui ele é o mais assim, imaturo, ele é o mais inicial, né, no momento, e ele faz parte de todo um conjunto de trabalhos que também vai compor, né, a dissertação de mestrado do Paulo. E então esse foi o primeiro passo, né, para compor a revisão da literatura dele, onde depois ele vai avançar nessas análises, né, em torno, né, numa análise mais aprofundada. Ele já fez essa análise mais aprofundada e conseguiu trazer isso no artigo, mas isso ainda vai ser realizado mais 2 ou 3 etapas depois para poder gerar uma agenda de pesquisa mais substancial, né? E aí, depois disso, ele vai associar outras variáveis, como aprendizagem organizacional, capacitive absorptive capacity, ele vai também trabalhar com ecossistemas e coisas assim, para poder ir para uma análise de equações estruturais. E vão ser coletados dados, né, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na China, na África do Sul.
que são os lugares onde nós temos campos, né? Então, nós temos facilidade para realizar coleta de dados com as empresas em cada um desses lugares, na China também. Então, e aí depois realizar uma espécie de uma análise comparativa das empresas e do comportamento ambidestro dessas empresas, né, em cada um desses países, para verificar, né, quais são as influências de cada um desses fatores que levam as empresas a serem mais exploiters ou explorers, dependendo do mercado onde eles estão, e se tem diferenças assim significativas entre mercados emergentes e mercados desenvolvidos. Mas, falando especificamente sobre o comentário, então, da Glécia, muito obrigado, Glécia, pelo comentário. Esse tema, né, esse método que é uma análise de referência espectroscópica, ele é um método bastante interessante, trazido por Marx, aonde ele conseguiu identificar que através, quando você pega, né, o número de citações de um volume de publicações ao longo do tempo, e você pega a linha, né, do volume de citações, e você faz uma análise, né, para pegar o desvio padrão, você consegue detectar os picos, né, que ocorreram, né, no desvio padrão. Quando você detecta, baseado no desvio padrão, os picos que ocorreram, você consegue identificar que em cada um desses picos ocorreram explosões de citações, né? Então, o termômetro, né, a referência para identificar que um artigo ele foi, de fato, assim, substancial, né, para gerar um ponto de virada, para poder ser utilizado como referência, que foi um artigo que mudou, né, que foi o divisor de águas, né, para a área, introduzindo novos conceitos ou novas teorias, se dá por meio desses picos. Então, quando existe esse citation boost, quando tem essa explosão de citações, aí você consegue detectar, né, esse trabalho, esse pico, e aí depois você vai no trabalho onde teve o boost de citações, para que depois você consiga fazer um mergulho nesse trabalho e identificar, né, quais são, de fato, as ideias, as teorias que esse ator trouxe de novo, que contribuiu para uma mudança substancial, né, do conhecimento numa determinada área. E aí, a partir disso, foi possível se chegar, né, num conjunto de artigos, onde foi feita uma análise um pouco mais aprofundada, individual desses trabalhos, e aí essas evidências para sugestões para o estudo futuro, elas são algumas sugestões. Eu só vou pedir desculpas para te cortar um pouquinho, porque a gente já está se encaminhando para o final, para passar também para os demais. Então, mas desde já te informo que eu vou passar a utilizar essa metodologia, porque eu achei fantástica. Então, vou divulgar também para os meus alunos. E, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Passar para a Rafaela, para que ela possa também falar um pouquinho com você, Rafaela. Falar rapidinho. Bom, eu queria agradecer e comentar que eu estou super feliz. Ontem esse trabalho foi premiado, então estou assim, explodindo de felicidade. Parabéns. Muito obrigada. Bom, sobre essa questão, então, na dependência da trajetória, a gente traz no artigo uma literatura que fala sobre o equilíbrio das capacidades, então a gente identifica tipos, né, por década das empresas, para trazer essa ideia do que eles podem fazer para lidar com essa questão do desequilíbrio entre as capacidades, buscando aí, então, tanto o seu lado organização quanto o seu lado firma. Mas muito obrigada por todos os comentários, está tudo anotadinho aqui. E super agradeço a oportunidade. Rafaela, pensem, conversa com os demais autores se não seria interessante publicar uma revista executiva, um foco justamente no como, porque, de fato, assim, é muito interessante o trabalho, tá bom? Bruno? Então, eu também gostaria de agradecer a todos pelas contribuições, pelas observações. Fico muito feliz também de estar com todos vocês. Sobre as UBS, como você comentou, né, se são similares. Então, escolhemos as UBS justamente por ser as organizações de porta de entrada do Sistema Único de Saúde, né, onde o usuário tem o primeiro contato com o sistema, com o SUS, e se são similares, possa ser que tenha essa disparidade, né, de usuários de certas regiões para outras. Entretanto, como bem enfatizamos, escolhemos essa realidade em torno da gente aqui, né, no estado da Paraíba. Mas é isso, agradeço bastante suas observações.
Até a próxima. Muito obrigada, Bruno. Pensa em apostar justamente nessa discussão, porque isso pode gerar também contribuições que vocês nem tinham imaginado lá no iniciozinho. Tá Muito bem, obrigada. obrigado. Luiz, Em primeiro lugar, agradeço, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês e poder fazer essa troca tão interessante, né, de pontos de vista, de artigos. E nossa proposta de modelo de inovação é uma ideia de fazer um modelo de adoção de inovação na indústria automotiva, não é usual na literatura, né? Então, de ver esse modelo como um modelo inovador, onde nós introduzimos até uma dimensão de análise que é a gestão de inovação, né? E nós fizemos em inglês o paper, né, e toda a apresentação, porque nosso objetivo é realmente publicar numa revista de impacto, né? A gente está concorrendo aí para a Tecnovation, vamos ver, se não der, a gente não vai desistir nunca, porque a gente é brasileiro. E a ideia agora é aprimorar o modelo com outros estudos, né? Fazer recortes do modelo. A gente já tem outras pesquisas em outros segmentos na área automotiva para analisar, fora dela também, né? E eu agradeço muito a sua contribuição de todos, né? A sua contribuição especificamente do André, né? Obrigado. Então, como eu te coloquei, né? A ideia é fortalecer realmente esses pontos, né? Fortalecer esse modelo, que ele é um modelo inovador, e, enfim, seguir adiante. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado e desejo sucesso a todos. muito obrigada, Luiz. Principalmente naquele primeiro artigo dos Estados Unidos, tem uma discussão bem interessante entre produzir aqui, ou produzir aqui, ficar lá, e, de fato, é um setor muito emblemático. Então, acredito que, fortalecendo isso na perspectiva teórica, você vai ter um modelo mais robusto ainda, e aí, mais uma vez, são contribuições no sentido que vocês apresentaram, artigos muito bons, e aí a gente quer ver quais são os desdobramentos deles, tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, estamos nos encaminhando, então, para o final. Confesso que eu aprendi muito nessa sessão. Foi um prazer também, enfim, poder conhecê-los. O bom desses eventos é justamente isso, que a gente aprende, faz contatos também, parcerias. Então, fico também à disposição, se vocês precisarem, entre em contato. O pessoal que está em processo de mestrado, doutorado, qualquer coisa grita, e é isso. Muito obrigado, Gleice. Obrigado a todos. Obrigado, André. Beleza, obrigado a todos vocês aí. Aproveitem aí esse tempo, essas discussões aí para melhorar aí cada vez mais os trabalhos, né? Acredito que todos aqui têm potencial, né, de publicação. A Rafa aí foi premiada ontem, né? A gente viu o trabalho dela, né? Parabéns, né? Sempre as observações que a gente faz é justamente para que você consiga ter sempre o melhor, né? A gente sabe que internacionalmente essas revistas elas cobram muito, né? Questões bem pontuais nos artigos. E é isso aí, a gente tem que aproveitar esse período aí para aprender cada vez mais e compartilhar também conhecimento, tá bom? Um forte abraço aí a todos vocês aí, um excelente restante de evento. Se cuidem, pessoal. Obrigado. Tem dois links no chat, de Obrigado, até a avaliação próxima. e outro do networking. Tchau, pessoal. Se Isso é cuidem. importante, né? Isso que a professora colocou aí, né? Para avaliar a nossa sessão e participar do networking. O link de avaliação aqui não está funcionando. Vocês mandaram no chat, mas quando eu clico aqui, ele não abre. Ele diz que a avaliação ela não está disponível. Deixa eu pegar novamente aqui. Segurem só um pouquinho aí. O André vai disponibilizar aqui. Não sei se funcionou para os demais. Para mim. Verifica novamente agora. Vamos ver. O meu também está não disponível. Agora deu. Agora deu? Pronto. Muitíssimo obrigado. Perfeito, Tchau, Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Se cuidem. Valeu, forte abraço a todos aí. Obrigado. Se algum de vocês conseguirem fazer, depois compartilha lá, manda pelo Instagram ou pelo e-mail. Como?